então, a nossa terceira e última videoaula, falando sobre a Revolução Russa. Agora vou falar realmente da Revolução. Só um comentário. Então, esses vídeos são voltados para os meus alunos de nono ano, obviamente estão abertos, qualquer um pode assistir. Seguinte, gente, voltado aqui aos alunos de nono ano. Provavelmente, daqui para frente, eu vou acabar fazendo 3 vídeos por semana. Eu sei que meio que o combinado no começo era 2 e tal, mas tem muito assunto importante. A gente está falando agora da Revolução Russa, no próximo eu vou começar a falar na próxima semana, falar da ascensão do nazifascismo, tem a crise de 29. Na verdade, o que eu quero trabalhar no decorrer desse segundo bimestre? História mundial, da Revolução Russa até o fim da Segunda Guerra Mundial. A gente tem de 1917 a 1945. Quase 30 anos aí, dá 28 anos. Na história do Brasil, de 1930, eu quero chegar em 54, na morte do Getúlio Vargas. Então, é um período longo e tem bastante coisa que acontece, tanto na história do Brasil quanto na história do mundo. Então eu acho que vale a pena a gente dar uma acelerada aí com 3 vídeos. Até porque, vamos lembrar, se a gente tivesse em sala de aula, eu teria que dar 4 aulas por semana. São 45 minutos cada aula. Então, ou seja, eu teria 90 mais 90, 180 minutos. Isso dá 3 horas. Isso. 60 minutos, 3 vezes 6, 18. Então daria 3 horas de aula. Eu estou fazendo aulas aqui de 45 minutos. Tudo bem que em sala de aula a gente perde mais tempo por causa de observação disso, observação daquilo. Tem que fazer chamada, tem que fazer não sei o quê. Aqui dá pra gente dar uma sintetizada. Sem contar que eu escrevo na lousa, então tem todas essas questões. Mas assim, gente, vamos ter que dar uma agilizada. Vocês são alunos de história. O pessoal de filosofia acaba tendo menos conteúdo. O pessoal de história não tem jeito. Então a gente vai ter que ampliar um pouquinho o número de aulas do que foi até agora. E assistam as aulas, né? Porque eu estou vendo que as aulas de nono ano tem muito pouca visualização. Eu preciso que vocês assistam essas aulas. Né? Divulguem com os colegas, já falei isso várias vezes, mas divulguem para os colegas para vocês não ficarem perdidos. Nas próximas semanas, aí, provavelmente até semana que vem, eu já quero passar o trabalho do segundo bimestre. E óbvio, vai cair tudo o que eu falei e o que eu vou falar nas próximas videoaulas. Mas vamos lá. Então, 1917 é o terceiro ano da guerra. A guerra começou em 1914, como a gente já viu lá nos vídeos sobre a Primeira Guerra Mundial. A guerra começou em 1914. 1917 nós estamos entrando no terceiro ano da guerra. A Rússia não está se aguentando e a população não tem mais nem o que comer direito. Fora que, além das mortes que estão acontecendo, muitos soldados estão desertando. Eles saem, eles fogem. Né? Fogem da guerra, fogem da batalha, fogem do campo de batalha. O czar, inclusive, chega a ir para o fronte liderar as tropas ele mesmo. O que é um problema. O czar Nicolau II, ele não é uma figura de experiência militar e nem é um líder assim exímio, uma pessoa segura do que ele está fazendo. Ele tinha muitas dúvidas e tal. Aliás, recomendo, né, eu acho que ajuda a gente a entender, embora tenha algumas coisas que eu não tenho plena certeza se são históricas ou não, mas eu acho que recomendo para ter uma noção vocês assistirem a série da Netflix, Os Últimos Czares, que fala exatamente da família, né, da família do Nicolau II, o czar Romanov e Nicolau II, e desde ele ascendendo ao poder, chegando ao trono, até a Revolução e a morte dele. A família é assassinada. Então, em 1917, é um ano que começa tenso já, por causa que, enfim, a Rússia está tensa, e por causa de toda essa questão da situação econômica, política, militar, e chega março, no calendário russo é fevereiro, chega março de 1917, o povo vai às ruas para se manifestar. E aí começa um processo revolucionário, que vai ser liderado pelos mencheviques. Lembram que eu falei no vídeo anterior? Os bolcheviques têm esse nome porque eram a maioria do Partido Social Democrata Operário Russo. Os mencheviques eram a minoria. Isso lá no começo. Depois vai haver uma mudança aí. Não que os mencheviques passem a ser os bolcheviques e tal, mas os mencheviques começam a se tornar a maioria e os bolcheviques se tornam a minoria na questão do partido.
E os mencheviques vão estar à frente da revolução. Eles derrubam o czar em março de 1917 e instituem um chamado governo provisório. Acho que no trecho que eu li para vocês do Trotsky aparece o nome governo provisório. Então a ideia é ser realmente um governo provisório até ter eleições, enfim, e o povo decidir. O czar, acabei esquecendo de falar disso, na Revolução de 1905, ou na tentativa de Revolução de 1905, o czar ele estabelece um parlamento. Até então não existia parlamento na Rússia, é um país autocrático. Para tentar refrear um pouco os ânimos da população, ele cria um parlamento, a Duma. Eu citei isso no primeiro vídeo. A Duma ela vai ter, teoricamente, o papel de limitar um pouco o poder do czar. Na prática, nunca aconteceu. Na prática, a Duma não tinha lá grandes poderes. Os deputados eram até eleitos pelo povo, mas não tinham grandes poderes. E, em determinados momentos, o czar, inclusive, destitui a Duma, porque para ele não estava muito preocupado com democratizar a Rússia naquele período. Quando os mencheviques, então, chegam ao poder, né, fazem a primeira fase da Revolução, a chamada fase da Revolução Branca, quando eles chegam ao poder, eles vão tomar uma série de medidas que começam a abrandar o regime na Rússia. Liberdade de expressão, liberdade de associação, vão dissolver algumas questões ali de questão de perseguição aos adversários políticos, vão, como eu disse já no vídeo anterior, vão trazer melhorias de vida na questão da jornada de trabalho, só que a principal reivindicação que a população tinha, os mencheviques não atenderam, que era a saída da guerra. O povo já não aguentava mais a Rússia na guerra, o povo queria que a Rússia saísse da guerra. E essa reivindicação os mencheviques não seguem. E aí é o grande problema, porque o povo continua insatisfeito com o governo. Era para ser um governo de transição, e acabou realmente se tornando um governo de transição. Não foi um governo que chegou para chegar realmente ao poder, para ficar realmente no poder. A principal liderança vai ser o Kerensky, a figura do Kerensky é a principal liderança, é um menchevique, e ele vai ali controlar a Duma, controlar o poder até a Revolução de Outubro, que aconteceu em novembro do nosso calendário. A Revolução de Outubro que aconteceu em novembro. Mas enfim. Então o povo ainda está insatisfeito com a situação. Ao mesmo tempo, e aí a gente volta lá na ideia do duplo poder que eu falei no primeiro vídeo, a Rússia ela passa por uma situação de duplo poder. Porque a gente tem, de um lado, o governo real liderado pelo Kerensky, mas você tem os sovietes, que é uma espécie de conselho que vai ser liderado por camponeses e por operários. E aí, cada cidade tem meio que o seu soviete. Principalmente as grandes cidades têm os seus sovietes. E lógico, como a guerra está acontecendo e você tem a insatisfação de parte dos exércitos, principalmente de parte dos soldados, e principalmente os soldados de baixa patente, aqueles que estão no front, quando eles começam a desertar, eles vão para os sovietes, eles ficam ali organizados nos sovietes. Então, o soviete, que é esse conselho, a palavra soviete em russo significa conselho, esses conselhos que vão se criando na Rússia vão passar por uma forte influência dos bolcheviques. Então a gente tem ao mesmo tempo os mencheviques no poder, um grupo de burgueses ou de social-democratas não radicais, que colocam um governo liberal na Rússia, um governo democrático, liberal, que não vai mexer com os interesses da burguesia, da classe rica da Rússia. Por outro lado, a gente tem os bolcheviques, incitando ainda a população a continuar a revolução e finalmente chegar a um regime socialista, a um regime em que você pegue aquilo que pertence à classe rica e basicamente divida. Vamos entender um pouquinho o que é isso, acho que eu já comentei lá no vídeo anterior, não é dividir riqueza no sentido, vamos pegar seu dinheiro, você tem mil pessoas ali, vamos lá, cada um vai ficar com R$1, não é isso. É dividir meios de produção, fábricas, terras, enfim.
Era isso que o bancos, né, que acabam administrando o dinheiro, é isso. A Alemanha vai ter um interesse muito grande que os bolcheviques ganhem a guerra. Porque se a grande promessa dos bolcheviques é, quando vencerem a guerra, tirar a Alemanha, quando vencerem a revolução, tirarem a Rússia da guerra, então a Alemanha ela tem um interesse muito grande de que os bolcheviques ganhem a guerra. E aí a gente tem a figura do Lenin. O Lenin está exilado fora da Rússia. Ele está exilado em Genebra, na Suíça. Acho que é Genebra. Ele está exilado na Suíça. E os alemães fazem, né, patrocinam ali um trem para levar o Lenin de volta para a Rússia, porque o Lenin é a grande liderança dos bolcheviques. Né? Talvez eu até coloque. Bom, eu vou colocar com certeza na foto que vai ter aqui, na foto da thumb do vídeo, a figura do Lenin. Eu não sei exatamente qual a foto que eu vou colocar, mas é uma figura careca com um cavanhaque. O Lenin é aquele cara. O Lenin é a grande liderança dos bolcheviques. Né? Escreveu vários artigos, vários livros, várias obras, tentando incitar a população a ir para a revolução. Então o Lenin vai chegar na Rússia via a ajuda dos alemães. Ele chega ali no meio do ano, eu sei que ele escreve as teses de abril, não lembro exatamente qual mês que ele chega na Rússia. Quando ele chega na Rússia, ele vai ajudar a organizar, ele fica meio que escondido, tal, tem até foto dele disfarçado, ele sem o cavanhaque com uma peruca. O Lenin, então, começa a liderar a coisa e em novembro, outubro, né, outubro no calendário russo, novembro nosso, a gente vai ter a Revolução Russa. Os soviéticos, os bolcheviques, com o apoio dos soviéticos, dão um golpe, tiram o Kerensky do poder. No trecho que eu li para vocês fala ali sobre uma das revoluções que menos derrubou sangue, né, com menor derramamento de sangue, tiram o Kerensky do poder e chegam ao poder. E aí a grande preocupação é, bom, chegamos ao poder, agora a gente tem que segurar esse poder. O Lenin começa a tomar uma série de medidas. A primeira delas é exatamente negociar com a Alemanha para sair da guerra. Vem o Tratado de Brest-Litovsk, que é um tratado extremamente desfavorável para a Rússia. A Rússia tem que ceder vários territórios, e territórios assim, que eram importantes para a economia russa, porque eram territórios ricos em minérios, em território fértil, enfim. Cria-se uma série de estados tampão. O que é isso? Estados que impedem que a Rússia tenha fronteira direta com os países como a Alemanha, a Áustria. Se vocês pegarem no mapa, nos dois mapas da thumb dos vídeos da Primeira Guerra Mundial, vocês vão ver que a Rússia na Primeira Guerra, até que eu errei, depois corrigi lá, a Rússia na Primeira Guerra, antes da Primeira Guerra, ou durante a Primeira Guerra, ela faz fronteira com a Alemanha. Na segunda, quando termina a Primeira Guerra, tem uma série de estados, uma série de países que impedem que a Rússia tenha fronteira com a Alemanha. Esses países foram criados exatamente como uma espécie de tampão, né? A gente usa esse termo mesmo em geografia e história, estado tampão, que impedem que os ideais socialistas cheguem no resto da Europa. Porque esse era o grande medo dos outros países, das outras nações. A primeira revolução comunista acontece. E aí o que acontece com a revolução, uma vez que chega ao poder? É a expropriação dos meios de produção da classe rica. Vem a estatização dos bancos, vem a estatização das terras, vem a estatização das indústrias. Tudo isso se torna propriedade do Estado, propriedade do governo, entre aspas. Governo e Estado não é a mesma coisa, mas não vou falar disso agora. Se torna propriedade do governo, mas se torna propriedade do governo com o objetivo de favorecer as condições de vida das classes mais pobres. Porque a partir daí, teoricamente, a gente vai ver que tem problemas, mas isso é no desenvolver da história da União Soviética, a partir daí não existem mais classes, não existe mais rico e pobre. Todo mundo tem acesso às mesmas coisas. E aí é uma distribuição mais igualitária. É esse que é o grande objetivo do comunismo, que eu já discuti lá no vídeo da semana anterior, lá, antes das lives. E o objetivo dos russos, o objetivo dos bolcheviques, é estabelecer um regime que traga melhorias de vida para as classes mais pobres. Obviamente,
não é assim tão fácil derrubar um regime monárquico, capitalista, dominado pelos ricos, e estabelecer um regime comunista. Até porque você vai ter a reação dos próprios capitalistas da Rússia e você vai ter a preocupação dos outros países. Né? As grandes nações, como a Inglaterra, a França, o próprio Estados Unidos, a Alemanha, vão se preocupar em tentar derrubar o regime bolchevique. Então, de 1917 até 1922, a Rússia vai passar, na verdade até 1920, se eu não me engano, a Rússia vai passar por um período de guerra civil. Né? Dentro da Rússia, você vai ter os soldados, o exército branco, tentando derrubar o governo, e o exército vermelho, que vai ser liderado pelo Trotsky, o grande braço direito lá do Lenin, ou o segundo principal nome na União Soviética, nesse período de transição Rússia e União Soviética, liderando o Exército Vermelho, indo por toda a Rússia para regimentar homens para lutarem pela Revolução. Até que em 1922 a Revolução sai vitoriosa. Aí realmente as potências, enfim, desistem, percebem que estão perdendo muita tropa, os vermelhos saem vitoriosos. Inicia-se assim a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como a Rússia ela era formada por uma série de outros povos que viviam juntos, tanto que quando vai acabar a União Soviética, a gente vai ver que se formam 22 países, 22 repúblicas, esse conjunto de repúblicas unidas sob o sistema socialista vai ser chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É a primeira grande revolução comunista que a gente vai ter na história do mundo. E aí, para a gente já ir concluindo, que o vídeo já está ficando longo, a grande preocupação da Europa vai ser, bom, venceu na Rússia, não pode vencer mais em lugar nenhum. É exatamente para tentar evitar a vitória dos comunistas em outros lugares do mundo que vão surgir e serão possíveis os regimes de extrema direita, como o nazismo. Então eu termino esse vídeo já falando e vacinando-os sobre uma questão que hoje em dia tem vindo muito à tona. O nazismo não é de esquerda. Se houve excessos, se houve erros, se houve falhas em líderes de esquerda ou líderes comunistas, o comunismo é a esquerda. Se houve excessos, isso não quer dizer que Hitler e os nazistas e os fascistas sejam a mesma coisa. Mesmo que de repente tenham símbolos em comum, isso eu vou explicar nos próximos vídeos. Aliás, semana que vem eu quero começar a falar exatamente sobre a ascensão do nazifascismo. Não quer dizer que sejam a mesma coisa, porque não são. Na verdade, é o extremo oposto. Os regimes de extrema-direita foram criados para tentar evitar a ascensão dos comunistas em outros lugares do mundo, que não a Rússia. Com isso, então, eu encerro esse vídeo e aí, na semana que vem, a gente começa a falar, então, de ascensão de nazifascismo. A Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial. Okay? Então, fiquem aí com toda essa reflexão, sei que tem bastante informação, né? Assistam, reassistam e façam aí as anotações e estudos de vocês. Ok, gente? Até mais.